E aí, galera, tudo bom com vocês? Mais uma aula de atualidade, né, gente, aqui do cursinho. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema bastante vira e mexe, né, vira assunto, né, que é a questão da segurança pública. Beleza? Primeiro vamos conceituar, vamos definir o que é segurança pública para a gente entender todo o processo que ela envolve. A segurança pública é um processo complexo, sistêmico, abrangente e otimizado. Então eu estou falando de vários setores. Eu estou falando de fiscalizar, eu estou falando de punir. Então é todo um sistema, é todo um processo para que isso aconteça. Para quê? Para preservar a ordem pública e preservar a incolumidade das pessoas. O que é incolumidade? Incolumidade é sinônimo de segurança. Então, garantir segurança às pessoas e o patrimônio dessas pessoas também, permitindo o usufruto dos direitos e cumprimento dos deveres. Então, é aquilo que esse sistema, né, que existe para proteger as pessoas, para proteger o patrimônio dessas pessoas também. Então isso é dividido nas esferas tanto federal, né, como estadual, como municipal. Existem vários órgãos, né, tanto federais como estaduais como municipais, que regulam essa segurança da população. E quem é responsável por essa segurança pública no Brasil? O artigo 144 da nossa Constituição fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, através dos seguintes órgãos. Que órgãos que regulam, que tentam garantir a incolumidade das pessoas? É a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Então, esses três aqui são da União, né, da Federação, responsabilidade da União. E esses aqui, ó, polícias civis e polícias militares, são responsabilidade dos governos, né, do Estado, dos governadores. Então, esses órgãos que existem aí para garantir a segurança das pessoas. E aí, quem é que é o setor máximo, né? Quando a gente fala da Justiça e Segurança Pública, existe o Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil, né? Que é ele que manda principalmente em operações, né, da Polícia Federal, a nível principalmente de corrupção, que a gente viu nos últimos tempos, né? E quem é o ministro, né? Esse ano era o Sérgio Moro, há 14 meses estava no cargo, né? Assumiu o governo do atual presidente, e ele pediu demissão em abril desse ano, em 2020, e o atual, né, o novo atual ministro da Justiça e Segurança Pública no Brasil, no atual governo, é o André Mendonça, né? Um advogado, Sérgio Moro ex-juiz, e o André Mendonça um advogado. É o nosso atual ministro. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem o órgão, né, a Secretaria de Segurança Pública, né, que é ela o principal órgão desse Ministério da Justiça. E tudo isso, todas essas operações, todos esses órgãos, para quê? Para diminuir, para preservar a ordem pública. Preservando a ordem pública, o que é que eu tenho? Menos violência. E a gente sabe que no Brasil a violência tem números assustadores. Para a gente ter uma ideia, a violência no Brasil mata mais do que a guerra da Síria. A guerra da Síria, uma guerra civil que ocorre, vai fazer nesse ano 5 anos, morre menos pessoas lá do que nessa violência aqui que existe no Brasil. Então é um dado muito preocupante, né? E a gente tem alguns números aqui, vou citar alguns, ó. Um assassinato, são dados do Politize, esse da esquerda, um assassinato por dia relacionado à homofobia. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Quinta posição mundial na questão dos feminicídios, né? Na morte de mulheres, violência doméstica principalmente, entre outras questões da violência no Brasil. E outra coisa também é a taxa de homicídio no Brasil nos últimos anos, né? Aqui, ó, dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E do IPEA. Número de mortes por 100 mil habitantes. A gente vê, ó, que desde 96 a gente teve uma crescente, né? Até 2003. E em 2003
caiu assim? Porque a gente teve o Estatuto do Desarmamento, né, em 2003, que foi aquela questão que eu vou já explicar lá na frente, de desarmar a população e assim diminuir essa taxa, né? E aí deu certo por um período ali de 4 anos, ó, 4, 5 anos, e em 2007 a gente voltou a ter crescentes, né? De vez em quando caía, mas a gente voltou. Em 2016 a gente bateu o recorde, né, de homicídios. Então, continua crescendo, cresce pouco, mas continua crescendo. Nos últimos anos até deu uma caída, mas continua ano ou outro crescendo. E aí, como eu falei, sempre com essa questão, né, a gente debate a questão do armamento civil no Brasil. Primeiro, vamos explicar a questão do armamento, né, de armas de fogo, né? Primeiro vamos explicar a diferença de posse e porte de arma, que é um conceito que a gente precisa ter guardado. Posse é o direito que você tem de ter uma arma de fogo na sua casa, né? Mas você não pode transportar. E o porte é justamente isso, você tem o direito de portar, de transportar a sua arma de fogo para qualquer canto que você não se sinta seguro, na rua, em um restaurante e tal, você está com a arma guardada ali ou no carro, por exemplo. Como eu falei, em 2003 foi criado o Estatuto de Desarmamento, né? Na época o então presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva e ele criou o Estatuto do Desarmamento, que era com o intuito de bem intuitivo, né, de desarmar a população para diminuir as taxas de homicídios. Foi feito, né, a campanha do desarmamento, traga sua arma, e a população recebia dinheiro em troca das armas, era em torno de 200 a 400 reais pelas armas, e aí teve essa campanha e a população foi se desarmando. Teve um impacto, ó, como eu mostrei no gráfico, teve um impacto positivo, porque eu consegui diminuir bastante os homicídios, ó. Em 2003 para cá eu consegui diminuir, mas depois houve o aumento novamente da questão dos homicídios, né? E aí surgiu de novo esse debate, principalmente com a campanha do atual presidente, né? Na questão de armar novamente a população. E em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele flexibilizou o estatuto. Antes, a questão das armas era mais restrita, né? Você tinha que ter mais de 23 anos, você tinha que fazer um curso, não pode ter antecedentes criminais, e só algumas pessoas, né, alguns funcionários como agentes penitenciários, juízes, poderiam ter armas, né, entre outros. Aqui houve uma flexibilização, né? Ainda é necessário ter mais de 23 anos, fazer o curso, não ter antecedentes criminais, mas ele liberou as armas para caçadores, né, para colecionadores, para outros funcionários públicos além desses, e etc. Outra questão também relacionada a essa segurança pública é a questão do sistema prisional brasileiro, né? Que a gente tem, ó, dois problemas que são bem nítidos, né? Volta e meia a gente fala sobre esses problemas, que é a questão da superlotação, né? Em junho do ano passado, 731 mil pessoas presas, segundo o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E isso é um dado alarmante, né? Olha o tanto de pessoas presas no nosso sistema prisional. E outra questão que a gente debate, né, é a ressocialização. Porque 42% dos ex-presidiários voltam a praticar crimes e voltam para trás das grades, segundo o IPEA. Então, a gente tem dois problemas aí, né? Uma superlotação, tem muita gente para um espaço pequeno, e isso torna as condições insalubres, né? E outra questão é a ressocialização. Por quê? Porque essas pessoas, geralmente, elas formam um crime organizado dentro da própria cadeia, e aí quando sai é apenas uma transição, né? Então ela continua ainda no mundo do crime, ela ainda está na cadeia, ela vai continuar. E outras pessoas que não estão nesse crime organizado dentro da cadeia, querem voltar a trabalhar, sofrem com o preconceito, né, das pessoas por ter antecedentes criminais, né? E às vezes não tem muita oportunidade de emprego por isso. E aí a gente enfrenta esses problemas por causa desses fatores. E aí uma questão também que foi levantada principalmente esse ano
é a crítica às abordagens e ações policiais, né? A gente teve aqui no Brasil a morte, né, do garoto João Pedro em maio de 2020. O que aconteceu? Ele estava brincando no quintal, né? Houve uma operação no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Houve uma operação da polícia militar com a polícia civil. E aí até agora não foi esclarecido totalmente o fato, mas parece que houve um engano e ele foi vítima de uma bala perdida, né? Há relatos, testemunhas que a polícia chegou atirando, né? Não conhecia muito a região, chegou atirando e acabou pegando a bala no garoto João Pedro de 14 anos e acabou falecendo. Isso gerou uma revolta, né, nacional e uma comoção também. E nos Estados Unidos, no mesmo maio desse ano, a gente teve a morte do George Floyd, né? E isso foi levantado principalmente a causa racista, né, da operação, que um homem que supostamente estava com notas falsas, que estava com $20 falsos, comprou um cigarro, supostamente ainda não está esclarecido, né, que ele comprou, mas a abordagem foi totalmente extrapolada, né, do policial, desumana. Não havia necessidade de armas, né? E o policial já chegou apontando a arma para ele, imobilizou, né, ele e ficou com o joelho dele por cerca de 9 minutos entre a cabeça e o ombro dele, né, no pescoço. E isso acabou sufocando. 6 minutos depois ele já estava, ele ficou pedindo para parar, né? 6 minutos depois ele já estava inconsciente, né? E 9 minutos depois ele veio a falecimento. E isso gerou uma forte comoção mundial, né? Uma revolta com a polícia, principalmente dos Estados Unidos. Isso é muito comum lá, né? Essa causa, essa abordagem diferencial, né, com os negros, essa abordagem racista que os policiais dos Estados Unidos têm. E isso sofreu diversas críticas, aí principalmente no próprio país dos Estados Unidos, né? E aí tudo isso, né, todos esses fatores, essas situações, e aí essa pergunta, né, essa pergunta foi feita pelo Gallup, né? O brasileiro se sente seguro? Foram perguntados, né, para brasileiros. A pesquisa perguntou: você se sente seguro andando à noite na cidade ou na área onde mora? E aí 34% das pessoas responderam que se sente seguro, né? Que sim. Isso é um dado muito chato, né? Porque as pessoas elas se privam de suas liberdades para tentar para não ser vítima, né, da violência. Então é muito chato você não poder sair da sua casa, você curtir um final de semana, por exemplo, por medo da violência, por medo de roubarem alguma coisa sua, por fazerem algum mal com você e tal. E isso, ó, o Brasil foi o quarto pior, né? Em relação a isso, o pior foi o Afeganistão, o segundo Venezuela, o terceiro África do Sul, o Brasil o quarto nessa questão de segurança. Então é isso, gente. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de atualidade sobre segurança pública. É muito importante para a gente refletir o que acontece, né, no atual cenário brasileiro, essas questões que são levantadas. E foi isso. Até a próxima oportunidade. Beijo a todos e tchau.